Acho importante repercutir a presença de representantes dos profissionais da educação da Rede Municipal de Niterói na Câmara Municipal. Estiveram conosco na sala da presidência para reapresentar, né, uma pauta de reivindicações. Estiveram nas galerias acompanhando a sessão plenária quando aprovamos um requerimento de audiência pública para discutir a questão da greve, né, ouvir o governo aqui na Câmara sobre quais são as projeções, quais são as possibilidades de diálogo, de atendimento parcial ou integral das reivindicações que estão sendo colocadas. E, ao mesmo tempo, há ações que nós podemos fazer para estimular que as informações circulem melhor, que os dados apareçam com mais clareza e que tanto o governo, quanto a Câmara, quanto os movimentos sociais organizados tenham mais elementos para fazer o debate democrático, o debate, eu diria, estratégico sobre as condições objetivas, né, de trabalho e de formação dos profissionais da educação. E por isso que eu protocolei 2 requerimentos de informação. Um requerimento solicitando que o governo apresente um estudo detalhado, pormenorizado, sobre o impacto orçamentário, a projeção de impacto orçamentário que ocorreria nesse impacto se fosse implementado o pagamento de triênio aos servidores municipais. O triênio está previsto na Lei Orgânica do Município, desde 1990. Mas todos os governos, sem exceção, desde então, não se debruçaram sobre essa matéria. Ele precisa ser regulamentado, né? O prefeito precisa regulamentá-lo por decreto, ou uma lei ordinária, precisa ser encaminhado, uma mensagem precisa ser encaminhada pelo governo à Câmara para regulamentar o triênio. Isso nunca foi feito, não é? Não adianta a Câmara por si só querer, porque não é matéria sobre a qual ela possa legislar, não é? Não adianta um secretário de Educação querer, porque o secretário não faz decreto, o secretário não vota lei. Então, e os argumentos sempre foram os mesmos. Os argumentos para não se debruçar sobre o triênio, os diferentes governos sempre usaram os mesmos argumentos, que são os seguintes em geral, que é o seguinte, na verdade, um só, o mesmo argumento, que o pagamento de triênio produziria um grande impacto sobre o orçamento municipal. Só que impacto é esse? Isso foi estudado em algum momento? Qual é a projeção desse impacto? Porque a gente tem que saber esse dado para, inclusive, poder ver se tem alternativa, é muito, é pouco, mas com base no quê? Comparando com o quê? Então, por isso que é importante que o governo ofereça esse estudo pormenorizado, quanto ele projeta de impacto orçamentário, por exemplo, caso o triênio seja pago a partir de 2012 ou a partir de 2013, enfim, sei lá, né? Mas é preciso ter esse dado para que a gente possa dizer, de fato é um impacto enorme, tem que ser feito de maneira escalonada. Não é tão grande assim, né? Ou então, olha, é grande, mas o governo está gastando mais com isso, poderia gastar menos com isso e gastar mais com a abordagem, né, com a implementação do triênio. Então, o requerimento é nesse sentido. Senão a gente fica num debate vazio, né? Porque ninguém é contra o triênio, a priori, né? Ninguém é contra o triênio, mas quais são os fundamentos para nós fazermos esse debate? Da mesma maneira, o outro requerimento é sobre o percentual entre os níveis na categoria dos profissionais, dos servidores da Fundação Municipal de Educação. Eu conheço bem essa matéria, porque eu fiz um plano de cargos, depois melhorei esse plano de cargos. Eu encontrei um plano de cargos de 2001, mas que não era aplicado, não é? A progressão por titulação não era paga, a progressão por tempo de serviço, o adicional por formação continuada não era pago. Então, assim, não adianta ter plano de cargos que não sai do papel. Então, além disso, era preciso não só pagar o que já constava no plano de cargos, como era preciso produzir novos avanços, né? Como nós mexemos muito na tabela remuneratória, né? Nós mexemos, incorporamos ao vencimento do professor penduricários que estavam no contra-cheque dele para que ele ganhasse como vencimento e levasse para a aposentadoria e os outros benefícios incidissem sobre um vencimento maior, né? Pagamos percentuais devidos no passado, né? E no geral produzimos aumento real. Nós não praticamos só reposição das perdas inflacionárias, que isso não é aumento real, mas em todos os anos produzimos aumento real.
Outros aspectos não conseguimos avançar, é assim mesmo. Avançamos em muita coisa, avançamos em tudo. Mas não é porque não se avança em tudo que não se possa continuar tentando. Né? Então, o governo também diz, né, olha, a progressão de 10%, o percentual de 10%, de 15%, melhor dizendo, reivindicado pela categoria, produz um impacto muito grande, está muito acima dos atuais 5%. Então, estou pedindo de novo um estudo. Que impacto é esse se pagar 15% entre níveis? Que impacto é esse se pagar 10% entre níveis? Para a gente saber, ter uma noção, porque o impacto hoje não é o mesmo impacto de 10 anos atrás, é lógico, que o orçamento é outro, o número de servidores é outro, enfim. Então, são requerimentos que ajudam, não é, a todos os implicados nessa discussão, né, os profissionais propriamente ditos, e através dos seus movimentos organizados, o governo, a Câmara Municipal, enfim, que tenham elementos sobre os quais possam fazer discussão. Se não vira uma discussão abstrata, retórica, se entrega, quem é contra, ninguém é contra, mas então, custa quanto? Impactaria quanto? 5%, 15% não dá, mas não dá por quê? Mas dá 8, dá 9, dá 10, né? Então tudo isso é para a gente poder, para nós podermos ter mais elementos objetivos para fazer o debate. É uma contribuição que eu tento dar, né? E com esses dados também a categoria pode melhor se organizar, não é? Enfim, para eventualmente negociar com o governo em outros termos, se for o caso, mas sem os elementos materiais objetivados, a gente fica num debate que pode ser até animado, né, na eloquência, na veemência, mas não produz efeitos concretos.